TV Artilheiro. Pensamento é jogo a jogo. Pensamento, claro, que é o Goiás. Como o Ceará deve encarar esse time do Goiás fora de casa, claro, pensando nos 3 pontos, ou seja, deixa claro que não tem distinção entre jogo fora e dentro de casa. Sim, esse é o primeiro ponto. Manter a ambição, que nos fez um dos melhores visitantes da competição. A gente não pode mudar a nossa postura. Analisar bem o momento e a característica do adversário. Isso a gente tem feito e tem passado. Hoje até, antes do treino, a gente fez uma reunião com os jogadores, já trabalhando algumas informações do nosso adversário. Entender a importância e a característica da atmosfera que vai ser criada para o jogo, pelo momento do adversário, né, que é um momento difícil. Estão com 43 pontos, não estão ainda matematicamente garantidos na permanência. É um clube de camisa, de história, de grande potencial de torcedor. Eu trabalhei em 2005 no Goiás, conheço bem, com uma estrutura espetacular e que com certeza isso traz uma pressão para o time, para os jogadores, que a gente tem que saber aproveitar. Mas a expectativa para o jogo é de muita dificuldade. Primeiro porque, no histórico, sobre o novo comando do Hélio dos Anjos, foram 10 jogos, eles cresceram muito, estão invictos com o Hélio dentro de casa. Foram 5 jogos e 3 vitórias. E o momento faz com que a gente entre no jogo e tenha que ter muito cuidado, porque com certeza eles vão buscar um jogo de imposição, vão buscar um jogo onde eles vão tentar propor e entrar em nosso campo, e a gente vai ter que ter não só organização tática para neutralizar a qualidade que o Goiás tem, mas tem ambição também para propor, para entrar no campo do adversário e saber jogar em alguns momentos no erro do adversário, e a gente vem trabalhando muito isso para esse tipo de situação. Mas veja um jogo com a característica de jogo de entrega, de superação e principalmente de ambição no mais alto nível. Chamusca, qual a sua ideia, quando eu falo para esse jogo, quando eu falo ideia em relação ao time? Bom, nós pós-jogo, passamos uma informação onde a gente tinha 3 possibilidades, né? Porque em relação à minutagem, número de minutos jogados na competição, basicamente nós temos três jogadores que nós podemos considerar titulares pelo número de minutos jogados. Raul Richardson e Pedro Quem jogaram bastante. Falta uma peça para a gente encaixar no nosso quebra-cabeça. Quais seriam as 3 possibilidades? Seria o João Marcos, seria o Valdo, que já vem trabalhando há muito tempo, fazendo essa função nos treinamentos, e entrou inclusive no jogo do Internacional, e entrou bem, que nos dá uma consistência defensiva maior, e nós ganhamos no aspecto de bola parada. É mais um jogador que tem uma bola parada muito boa, não só defensiva, mas como ofensiva. E a terceira opção seria a utilização do Ricardinho, puxando o Ricardinho para trás, para trabalhar como segundo volante, e encaixando um jogador de velocidade do meio para frente, podendo utilizar o Lima um pouquinho mais por dentro da função do Ricardinho. A gente tem essas 3 possibilidades e vamos com calma, não temos um tempo muito grande e nem útil de treinamento. Hoje eu fiz um trabalho tático, respeitando ainda a recuperação dos atletas, que não deu nem 48 horas do jogo, e alguns jogadores, inclusive, se apresentaram com CK alto, com nível de fadiga, não só físico, mas emocional, pela característica do jogo que nós tivemos aí. Então, trabalhar com muita calma, mas dentro dessas 3 possibilidades, a gente não deve fugir a essas 3. Você tem trabalhado as 3 ou não? Tem trabalhado essa semana com as 3? Ontem trabalhei mais as 2 primeiras. A terceira é uma hipótese que eu penso mais como foi no decorrer do jogo, do Guarani, mais para o decorrer do jogo. Mas ela não pode ser descartada, porque eu não tenho tempo para treinar, só vou ter um treino amanhã. Mas eu posso, ainda em cima da análise do adversário, fazer a terceira com o Ricardinho e criar uma situação de um jogador na frente de velocidade com o Lima por dentro fazendo a função do Ricardinho. Chamusca, a gente já sabe o seu pensamento em relação a tudo isso, o foco dos atletas, jogo a jogo, mas eu não posso deixar de fazer também uma pergunta em relação a cada dia que passa,
A verdade é essa, cada dia que passa, cada novo dia, o Ceará está mais próximo da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que é isso para você? Está chegando essa reta final e o Ceará já dentro do G4, bem consolidado. A verdade, a gente procura não pensar nisso. Porque é isso que traz, às vezes, desculpa, estou até meio rouco hoje, um jogo em cima do outro é complicado. Mas vocês já me conhecem, normalmente isso acontece. A gente não pode trazer, e é por isso que a gente procura trabalhar jogo a jogo, para a gente não exacerbar uma ansiedade que ela é natural, pela condição, pelo momento da competição. Se a gente exacerba isso, fica tudo muito mais difícil. Acho, inclusive, com muita sinceridade, como sempre procuro falar para vocês aqui, que o nosso início do jogo do Guarani, a gente começou ansioso, tentando resolver o jogo de uma forma que não é a nossa essência. A nossa essência é jogo controlado. E foi um jogo de perde e ganha no início. Depois foi um jogo de controle, mas de queima de etapas na construção ofensiva, que não é a nossa característica. Fazendo muita bola para o lado, e a primeira jogada a gente cruzava a bola na área. Esse não é o nosso padrão de jogar. O nosso padrão, até estatisticamente, é o time que mais tem posse de bola na competição das 20 equipes. É o time que mais marca gols com posse de bola, uma média de quase 18 segundos, até a gente conseguir fazer o gol. Então, esses dados confirmam de que nós não podemos perder a nossa essência e a nossa forma de jogar. Mas também o treinador não tem um controle absoluto sobre as ações do jogo. Se tivesse, seria formidável. Mas eu falo até brincando que o jogo de futebol não é um PlayStation. A gente não tem um controle remoto. E as ações e a emoção, elas às vezes extrapolam a razão. Qual é o trabalho do treinador? E isso eu já passei para meus jogadores. É não deixar com que essa ansiedade de final de competição faça com que a gente perca a nossa naturalidade, a nossa essência de jogo. Que a gente mantenha o espírito, que é aquela frase que eu gosto de utilizar, o coração a mil, coração quente, espírito, vontade de vencer, mas a cabeça fria e com equilíbrio e com razão na construção das jogadas, que aí você vai ter a criação das oportunidades, aí você vai estar mais próximo ao resultado final do jogo, como aconteceu no segundo tempo do jogo do Guarani. Mantivemos o nosso número de finalizações jogando em casa, mantivemos o nosso 60% de posse de bola, que a gente sempre faz quando joga em casa. Tivemos criação de oportunidades, o goleiro deles trabalharam muito mais do que o nosso no segundo tempo, e tivemos muito próximo ao resultado positivo, que só não foi concretizado por causa de uma falha humana, do erro de arbitragem que interferiu diretamente no resultado final do jogo. Muito obrigado, senhores. Eu sei, Chamusca, que a gente é chato pra caramba. Mais uma pergunta que vai ser muito importante para meu emocional. Quem vai para o jogo sábado? Trovão, Caio Ricardi, Eduardo ou o Pisato nosso pra- amigo Fábio Pisato, Eduardo que Trovão. está invicto, diga-se de Mas passagem. só foi para um. Ganhou um, teve sorte. Trovão, Trovão. Oremos. trairagem, tá vendo a trairagem aí? Hein? A gente é chato pra caramba. Eu sei, Quando você trabalhava lá. eu sei, eu conheço Quando você vocês. trabalhava no outro clube, Já conheço eu falava, vocês. né, o mata-mata. Mata-mata, O acesso. agora o acesso e a matemática, não a matemática, é o acesso e a matemática. Esse aqui gosta de matemática. Mas melhor uma pessoa dessa, né? Você era bom em matemática na escola? Hein? Tu era bom? Era razoável? Ih, era ruim. Esse razoável aí já sei que Eu era. FCI para vestibular 8 questões, era 6, agora eu não lembro. Só errei uma. Física. Eu não era bom em matemática, não. É por isso que eu faço jogo a jogo, viu, Caio? É por isso que eu faço jogo a jogo. Eu não sou bom de matemática, eu sou ruim. Vamos lá. Eu sou bom de história. História do Brasil. Por isso que eu conto história bem. Eu sou bom de história. Meu pai, inclusive, é professor de história do Brasil. Meus pais são professores. Minha mãe é professora de língua portuguesa. E, modéstia à parte, o meu bom linguajar, a concordância de verbo vem disso, né? Da minha família. Meus pais são professores, minha mãe e meu pai. E meu pai, história do Brasil.
Aí eu gosto de contar história também. Apesar de que as suas histórias, aquela da borboleta, então, são melhores. Conta aí a do Corolla pra Mas, gente. moço, você estudava mesmo ou só... Não, eu estudava. Apesar de que eu comecei a jogar futebol com 13 anos. E conciliar futebol e estudo é muito difícil. Com 18 anos eu já estava jogando no profissional do Bahia. Já tive que mudar o meu turno de estudo, ir para sair de uma escola particular, fui estudar à noite numa escola pública, porque eu já não estava conseguindo mais conciliar. Na verdade, a partir de um determinado momento eu investi na minha carreira, mas terminei o segundo grau, fiz vestibular, fui e cursei educação física, fiz todo o processo. Mas a parte do futebol me atrapalhou muito quando eu era jovem, porque eu direcionei muito a minha carreira para o futebol e acabei abrindo mão um pouco dos estudos. Certo, né? Ainda bem que deu Graças a Deus deu certo. Meu irmão formou também em uma outra área de atividade, antes de ser treinador. Meu irmão estudou instrumentação industrial, tinha nada a ver com... Formou, fez um estágio de 1 semana no Polo Petroquímico de Camaçari e voltou em casa e falou para meu pai, eu não dou para isso não, eu me formei, fiquei 3 anos na faculdade, mas eu quero trabalhar com esporte. Fez educação física e virou preparador físico e depois treinador. Ele tá onde, Muscoito? Ele está sem clube, o último clube que ele trabalhou foi no Emirados. Vai estar... Está fazendo um semestre sabático. O cara, quando ganha muito dinheiro, começa essa história de ano sabático, semestre. A gente que a conta está ainda pequena, a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar, não tem sossego não. Mas quem sabe futuramente eu posso ter um ano sabático também, né? Ou então passar para esse lado aí, ó. Aí fica livre. TV Artilheiro.